meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane e hoje vamos falar de sequências numéricas. Fica aí comigo! Especificamente nesta aula, vamos estudar sobre sequências recursivas ou não recursivas. Então, vamos relembrar de algumas sequências. Então, eu posso colocar aqui, ó, o que são sequências numéricas? Vamos falar assim, a sequência dos números pares, né? Então, o primeiro número par que me vem à cabeça é o 2, depois do 2, 4, depois do 4, 6, 8, 10. Essa é uma sequência infinita, ela não tem fim, ok? Ela vai embora. Eu posso ter outros tipos de sequência. Vou colocar aqui, ó, quando eu inicio uma sequência, sempre eu tenho que colocar entre parênteses. Uma outra sequência assim, que o primeiro termo vai ser 3. Ah, olha o que eu acabei de falar, primeiro termo, né? Então, as sequências, elas são divididas, tem uma característica, entre vírgulas, e eu tenho parênteses aqui. Se o primeiro termo é 3, e o próximo termo eu sempre vou somar 3. Então, o próximo termo vai ser, começa com 3, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3, 12. E assim por diante, ok? É uma sequência infinita. Vamos pensar numa outra sequência aqui, ó. Uma sequência, assim, diferente. Começa com o 0, e aí eu tenho que diminuir 1. Quanto que é 0 menos 1? Menos 1. Diminui 1. Para encontrar o próximo termo, eu sempre tenho que diminuir 1. E como é que eu diminuo 1 de menos 1? Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. E assim por diante. Então, veja bem, tem vários tipos de sequências. Sequências numéricas pode ser crescente, pode ser decrescente, infinita ou finita. Agora, vamos falar especificamente de sequências recursivas. O que seria sequências recursivas? Muito bem, vamos definir sequência recursiva. A sequência recursiva, ela pode ser entendida do seguinte modo. É quando eu consigo determinar o termo dessa sequência em função do seu antecessor. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de uma sequência. Essa sequência vai começar com o número 5, é o primeiro termo, o próximo é o 9, o próximo é o 13, depois vem o 17. Qual será o próximo termo da sequência? Qual será o próximo? Deixa aí para vocês pensarem, né? Então, essa sequência, ela tem mais termos. O primeiro é 5, 9, 13, 17. Essa é um exemplo de uma sequência recursiva. Por quê? Porque para obter o próximo termo, eu preciso do antecessor. Então, a sequência recursiva é assim. Qual é o padrão? O que está acontecendo para que eu encontre 9? Esse número 9, que é o próximo termo. Essa sequência ela está crescendo. O primeiro termo vale 5. Então, 5, veja bem, olha só a ideia. 5 mais 4 é 9, concorda? Será que isso também vai se manter para o próximo termo? 9 mais 4, 9 mais 4, 9 com 1, 10, 13, ok? Então, 13 mais 4, 17. Então, qual é o próximo termo da sequência? O próximo termo vai ser 17 mais 4. 17 mais 4, 21. Então, veja bem, esse é um exemplo de uma sequência recursiva. Então, eu consigo obter sempre um termo a partir de um cálculo do antecessor. Beleza? Vou dar um exemplo agora de uma sequência que não seria recursiva. Por exemplo, vamos pensar aqui na tabuada do 4. Então, começa aqui, ó. Para obter o termo, né, a tabuada do 4, vai ser o resultado. Então, por exemplo, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. Então, eu estou fazendo a sequência dos resultados da tabuada do 4.
4 vezes 2 é 8. Aí, me ajuda lá. 4 vezes 3 é 12. E o próximo, 4 vezes 4, é 16. Também uma sequência infinita. Veja bem, essa sequência aqui, eu posso falar que ela não é recursiva. Essa daqui é uma sequência recursiva, tá? Porque para obter, como se fosse, né, o recurso, para obter o termo seguinte, eu preciso do anterior. Então, ela é recursiva. Já na sequência de baixo, para obter o anterior, para obter cada termo, eu vou fazer 4 vezes 0, dá 0. 4 vezes 1, né? Eu vou multiplicar pela sequência, a sequência a partir do zero dos inteiros, eu vou obter o resultado da multiplicação por 4. 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Então, independente do anterior, então eu consigo achar, por exemplo, o 10ª posição, né? Aqui o 10º lugar, não, 4, se eu fizer 4 vezes 10, vai ser 40. Então, eu consigo achar um termo aí. Não preciso do anterior necessariamente. Eu consigo encontrar esse termo independentemente se eu tenho ou não o anterior. Ah, professora, mas essa aqui também posso pensar de outro jeito. Qual seria outro jeito? Eu posso pensar da seguinte forma. Deixa eu mudar de cor aqui. Ah, se eu fizer 0 mais 4, 4 mais 4, 8 mais 4, também dá certo. Então, essa sequência, ela também é recursiva, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Então, o que eu preciso que vocês identifiquem é se, para obter o termo, eu preciso do anterior. Que cálculo que eu vou fazer? Qual é o padrão? Essa é a ideia. Bom, vamos ver se você pegou a ideia. Outro exemplo de uma sequência, será que ela é recursiva ou não recursiva? Qual vai ser o valor desse termo aqui, ó? Será que eu preciso do anterior para descobrir esse? Ou eu posso descobrir a ideia da sequência? Então, como que é a sequência? Ó, começa o primeiro termo, 7, 14, 21, 28. 7, 14, 21, 28. O próximo seria quanto? Quem falou 35 acertou. Por que 35, né? 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 4, 28. Então, 7 vezes 5 é 35. Então, nessa sequência, eu não dependo do anterior. Eu posso descobrir o valor de qualquer termo aqui. Se eu continuar aqui, ó, a próxima, 7 vezes 6, eu quero pular esse daqui, ó, próximo. Eu não quero escrever esse próximo termo. Então, imagina que eu deixe um buraco aqui, né? E aí, eu quero escrever esse daqui, ó. Então, é só fazer 7 vezes 7, 49. Então, o próximo, sétimo termo, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponha que você começa essa sequência e você quer descobrir o sétimo termo. É só fazer 7 vezes 7. Então, essa sequência aqui, ela é não recursiva, porque eu não dependo do anterior para descobrir o termo, ok? Hora de praticar. Vamos escrever aqui o termo que está faltando. Na sequência dos múltiplos de 8. Faltou um acento aqui, ó. Múltiplos de 8. Então, eu tenho 8, 16, 24. Qual vai ser o próximo termo? Pausa o vídeo para você descobrir. Se você pensou em 32, você acertou, né? Então, múltiplos de 8 são o resultado da tabuada do 8. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3 e 8 vezes 4, tá? Agora, aqui embaixo, a sequência dos números pares. Quais são os números que estão faltando? Veja bem, eu tenho os duas finais. Falta
o primeiro e o segundo termo. Qual será que vem antes? Pausa o vídeo e tenta descobrir. Bom, se são os números pares, aqui é 12 e 14, antes vem o 10. E antes do 10 vem o 8. Então, 8, 10, 12, 14. Mais um terceiro desafio para você. Veja bem, qual o próximo termo da sequência? Essa sequência começa com o número 8 negativo e ele quer saber esse último, é uma sequência que tem 1, 2, 3, 4 termos. Começa em menos 8, depois vai menos 10, menos 12. Qual será o próximo termo da sequência? Então, você tem que descobrir a lógica. Bom, 8, para encontrar menos 10, o que eu preciso fazer para dar menos 10? Então, pensa lá, se eu devo 8 e ainda vou dever 10, então quer dizer que eu estou devendo 2 também. Ó, menos 8 com menos 2, menos 10. Ah, para achar o menos 12, então eu fiz menos 10 com menos 2. Logo, o próximo termo vai ser menos 2 com menos 12 com menos 2, que dá menos 14. Então, o próximo termo da sequência é menos 14. Se você respondeu menos 14, você está certo. Então, para encontrar os valores da sequência, ó, tá vendo? Eu precisei de descobrir qual a ideia, né? Como que eu faço para encontrar esse último termo? Eu preciso descobrir qual é o padrão, o que eu preciso fazer com o termo anterior. Isso é uma sequência recursiva, ok? E não necessariamente o número tem que ser positivo, pode ser qualquer número negativo, pode ser até um número com fração decimal, por que não? Muito bem. Vamos para um último exercício, complete a sequência. Então, a primeira sequência aqui, eu tenho primeiro termo, 35, segundo termo, 30, terceiro termo, 25, quarto termo, 20. Então, toda vez que eu falar, gente, na posição, ó, esse é o primeiro termo, esse é o segundo, é o nome que eu dou da posição da sequência. Sempre começa com primeiro, segundo, terceiro, na ordem. Eu quero saber qual é o valor do quinto termo e do sexto termo, tá? Para descobrir, eu preciso encontrar o padrão, né? O que está acontecendo de um termo para outro, de um antecessor para outro. Então, aqui, 35 diminuiu. Opa, é uma sequência decrescente. Diminuiu quanto? Diminuiu 5. Então, 35 menos 5 dá 30. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Diminui 5, 30 menos 5, 25. E 25 menos 5, 20. Logo, 20 menos 5 é 15. E 15 menos 5 é 10. Então, respondido. O quinto e sexto termo dessa sequência é 15 e 10, ok? Próxima sequência. Veja bem, primeiro termo é o 2, segundo termo é o 4, terceiro termo 7, mudou um pouquinho. Quarto termo, 11. Quinto termo, eu não sei. Sexto termo, 22 e o sétimo termo. Então, nessa daqui é para encontrar o quinto e o sétimo termo. Eu preciso descobrir o padrão, o que está acontecendo, tá? Então, veja bem, essa sequência é um pouquinho diferente da outra. Para dar 4, eu somo 2, né? 2 mais 2, 4, ou 2 vezes 2, não sei. Aqui, para 7, 4 para 7, 4, 5, 6, 7, soma 3. Aqui está somando 2, o próximo soma 3, será que aqui soma 4? 7 mais 4, 7 com 3, 10, mais 1, 11. Ó, então, quer dizer, para encontrar o quinto termo, eu vou somar 5. Então, eu vou fazer 11 mais 5. Logo, vai ser 16. Será que dá certo aqui? Então, aqui eu tenho que somar 6, né? 16 com 6, 16 com 4, 20, mais 2, 22. Então, o próximo eu tenho que somar 7. Então, o segredo dessa sequência, o padrão dessa sequência, é somar os números na sequência maiores que 2, inteiros maiores que 2. 2 mais 3 mais 4. Então, eu vou somar 7 aqui. 22 mais 7, 27, 28, 29.
Muito bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, aprendido. Curta e compartilhe. Eu sou a professora Viviane. Bons estudos e até a próxima.